Olá, meu nome é Nicole e eu faço parte da equipe do Onboarding e Geoconsulting aqui da GeoVendas. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre mais um ADD-ON, o Market Share. Antes de apresentar a funcionalidade em si, vamos conversar um pouquinho mais sobre o conceito de Market Share, que em uma tradução livre significa participação do mercado ou fatia do mercado. Ao calcularmos o Market Share de vendas da sua empresa, por exemplo, iremos descobrir qual a participação do que você vende sobre o tamanho total do mercado. Se eu digo que no mercado de cerâmicas, a minha empresa possui 10% sobre o Market Share de todo o mercado de pisos, significa que a cada 10 pisos vendidos, um deles foi produzido e comercializado pela minha empresa. Simples assim. No caso da ferramenta da GeoVendas, a gente apresenta o Market Share baseado no valor que você vendeu em comparação com o valor que a gente está inserindo como sendo o valor potencial do mercado. E de uma forma muito visual, porque a gente consegue visualizar no mapa onde houve positivação de vendas e ainda, através das nossas legendas, onde eu ainda tenho potencial a ser explorado. O grande segredo para apresentar valores realistas é, no momento em que a gente for identificar o tamanho do mercado, a gente precisa trabalhar com dados, com valores de vendas que indiquem precisamente o seu mercado. Por exemplo, se você trabalha com confecção infantil, a gente precisa entender o valor potencial do mercado de confecção infantil. Não adianta, por exemplo, a gente importar os dados de mercado de toda a confecção ou da moda praia, porque não vai fazer sentido nos nossos relatórios. Uma vez configurado, o Market Share irá apresentar para a sua equipe os valores de venda sendo realizados dia após dia em comparação com o mercado. E a gente consegue ter essa visualização considerando o período de um ano ou o período de uma coleção. Aqui, por exemplo, a gente tem a definição de parâmetro para poder escolher se eu vou querer visualizar um share de ano ou um share de coleção. E aqui embaixo eu tenho a possibilidade de visualizar a coleção até o dia de hoje ou a coleção total. Além disso, a gente tem a possibilidade de fazer com que a consulta mostre por estado ou por gerente, o que for melhor para você. Assim que eu inicio uma consulta, por exemplo, por estado, eu vou visualizar todos esses dados que foram calculados aqui, comparando o que eu fiz de venda até o momento. Ele traz os valores realizados, o potencial de consumo até o dia de hoje e o que isso representa do share, e também o potencial de consumo total e o que isso representa do share. Aqui eu vou selecionar o estado de Santa Catarina, como exemplo, e eu vou selecionar o primeiro representante. E aqui a gente vai visualizar o Market Share, confrontando inclusive a cobertura desse representante com as cidades onde ele teve positivação de venda. Aqui, por exemplo, a gente consegue visualizar em cinza os municípios onde esse representante não teve vendas ainda, nessa coleção específica. Em vermelho, onde o share dele, a participação, foi de 0 a 50% do que tinha sido objetivado. E em amarelo, o share de 50% até 95%, ou seja, ele não teve municípios com esse objetivo sendo atingido. E em verde, o share de 50% até 999%. Aqui a gente vai fazer a consulta por estado. Eu vou selecionar, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro. E ele vai fazer a identificação dos municípios considerando esse filtro que eu selecionei. Então aqui em roxo, como vocês podem observar, a gente tem os municípios onde não ocorreu venda, mas o potencial desses municípios é maior do que o filtro que eu coloquei lá na guia de parâmetros. Então todos os municípios aqui próximos do Rio de Janeiro, para eu detalhar eu posso clicar nos municípios, eles têm um potencial maior do que R$1 milhão, como eu mesma selecionei. Ok? O que a ferramenta do Market Share também nos proporciona é uma consulta em formato de tabela. Ela é um pouco diferente porque ela permite uma série de simulações. Eu vou entrar aqui dentro de Market Share, na guia Análise. Eu vou fazer a seleção da coleção ou do ano que eu quero comparar. Vou selecionar novamente a primavera. E eu quero fazer uma visualização do share da coleção total. Poderia ter selecionado até o dia de hoje. E eu posso agrupar de diferentes formas. Aqui a gente tem a opção por gerente, por representante, por estado ou por cidade. Deixa eu apresentar como ficaria por representante. E aqui é um dado bastante bacana, a gente tem o percentual do Market Share simulação, ou seja, ele vai apresentar qual seria o valor para atingir um share de 5%, como é o exemplo desse que a gente tem em tela. Dessa forma, quando eu fizer uma consulta, ele vai estourar todos os representantes,
Aqui ele vai identificar a população, o potencial total, o valor objetivado, ou seja, 5% sobre o potencial total representa 355.940. Como o meu valor de vendas é de 138 até o momento, eu atingi um share de 1,95%. Essa é a lógica do market share. Uma visualização muito bacana que a gente consegue ter aqui, por exemplo, é abrir por cidade, selecionar um único representante, por exemplo, este daqui, e eu dou uma consulta. Ele vai abrir todos os municípios que fazem parte da cobertura desse representante, qual é o potencial dessa cidade, qual é o meu valor objetivado e qual é o meu market share atual. Aqui, por exemplo, a gente consegue observar que alguns municípios têm um número significativo em relação ao que eu estou objetivando e ainda a gente pode aumentar o nosso objetivo aqui, como por exemplo aumentar de 5 para 10 e eu consulto novamente. E aqui ele fez a atualização do nosso valor objetivo. Todas essas informações que a gente está visualizando em formato de tabela, a gente consegue colocar filtro. Então, se eu quiser identificar um município específico, eu posso clicar aqui em filtrar e filtrar o município. E eu também consigo jogar essas informações em uma planilha de Excel. Tudo que eu mostrei até agora, a gente está olhando dentro da ferramenta do GeoVendas. Ou seja, os seus coordenadores, os seus gestores, os seus supervisores vão fazer uso dessa ferramenta aqui dentro da fábrica para fazer as análises sobre o market share. O representante consegue ter acesso a parte dessas informações de uma forma muito mais simplificada utilizando o Força de Vendas. E eu vou mostrar agora. Aqui eu estou na guia do representante, o mesmo representante que eu mostrei para vocês há pouco. Vou selecionar aqui dentro da guia GeoVendas Market Share. Aqui eu vou fazer a seleção do share. Vou selecionar também o Primavera. E aqui ele tem duas visualizações, até o dia de hoje ou o share total. A gente faz a consulta e acontece o mesmo nível de detalhamento que o supervisor poderia visualizar no Geo, o representante tem acesso ao lado de cá. Ele também consegue ter acesso às informações clicando no município, consegue ver o mesmo valor de vendas, o percentual atingido, e ele também tem acesso às legendas, assim como os supervisores. Aqui ele tem essa visualização visual e também tem uma visualização por tabela. A gente tem aqui o estado de Santa Catarina. Assim que eu clico, aparecem todos os municípios, o valor realizado, o potencial de consumo até o dia de hoje, o percentual do share, o percentual total e o percentual do share total. Agora a gente vai conversar um pouco mais sobre como a gente cadastra as informações para ter acesso a essas diferentes consultas. E a gente tem, como eu comentei, duas formas de parametrizar. A gente pode parametrizar por ano ou parametrizar por coleção. Quando a empresa trabalha por coleção, a gente sempre recomenda que seja utilizado essa possibilidade de parâmetro, porque a gente faz um tratamento em relação às coleções e a participação dessas coleções em todos os estados do Brasil. Por isso que a gente faz essa recomendação. Eu vou começar apresentando o parâmetro por ano, que a gente faz aqui dentro dessa guia, Market Share Parâmetros. A primeira coisa que eu faço é clicar aqui no botãozinho novo, e aí eu tenho as informações para preencher aqui dentro dessa tela. O que é importante a gente compreender antes até de fazer esse cadastro? O market share, ele precisa de um valor de potencial para ele funcionar. Esse valor, esses dados a respeito do potencial de cada um dos municípios do Brasil podem ser adquiridos com empresas especializadas. A gente costuma recomendar o IEM, mas é possível que você também tenha esses valores fazendo um histórico das vendas da sua empresa ao longo dos anos e compreender qual é o potencial dos municípios, ou ainda trabalhar com um percentual sobre o PIB. Algumas das empresas que a gente trabalha fazem dessa forma. A primeira coisa que eu vou fazer é clicar aqui no botão novo. E como a gente está trabalhando com uma base de demonstração, eu tenho dados de anos anteriores, então eu vou colocar aqui share de 2016 para a gente utilizar. Aqui eu preciso preencher o ano base histórico, ou seja, um ano anterior, por exemplo, que eu vou usar como base. E aqui eu tenho o nosso ano atual, 2016. Assim que eu faço o preenchimento dessas duas informações, o sistema vai identificar como foi a minha venda total, fazendo a leitura das linhas de produto que eu cadastrei, ou nesse caso que eu não filtrei, e ele vai identificar para a gente o percentual de rateio do potencial de consumo por mês. Basta clicar aqui em sugerir
e ele vai fazer esse preenchimento identificando as vendas que já foram importadas para dentro do GeoVendas. A gente também precisa fazer o preenchimento aqui do percentual de parâmetro do semáforo, que é justamente a legenda que a gente visualiza lá dentro da nossa consulta. Se você não quiser trabalhar com todas as cores desse semáforo, não tem problema. Você pode colocar apenas vermelho, amarelo e verde. A gente identifica apenas mais duas, caso você queira fazer uma visualização um pouco mais minuciosa. Aqui então eu posso colocar de 0 a 20%, de 20,001 até 40%, de 40,001 até 60, 60,0001 até 90%, 90,001 até o infinito, tá? Isso aqui é bem importante para que a gente possa, de fato, abranger todas as possibilidades em relação ao atingimento do share na sua empresa. Salvo as informações aqui e a partir de agora a gente pode fazer a importação do arquivo que vai indicar o potencial de consumo de todos os municípios do Brasil. Eu clico aqui, seleciono o arquivo que contém essas informações, um arquivo base que eu tenho. Esse arquivo ele precisa conter em uma coluna a informação do código IBGE e na segunda coluna o valor potencial, o valor mesmo em reais do potencial daquele município. É muito importante que esse arquivo esteja em CSV para a gente poder fazer essa importação. Clico aqui em importar, ele vai fazer a compilação de todos os municípios do Brasil e vai identificar que os dados foram importados com sucesso. Importação realizada com sucesso. Para fazer a conferência desses dados, eu posso clicar aqui em visualizar o potencial importado. E aqui eu consigo conferir todos os municípios e aqui todo o valor que a gente importou como potencial. Posso cruzar com o meu arquivo para conferir se está tudo certo. É muito comum que as empresas não compreendam, antes de fazer o uso do Market Share, qual que é o seu share, o share da sua empresa. Por isso a gente tem uma funcionalidade aqui que a gente consegue indicar qual é o valor com base nos valores importados. Então, nós já trazemos os valores de venda da sua empresa, a gente já indicou qual é o ano base que vai servir como histórico e a gente acabou de fazer a importação do potencial. Por isso, quando eu clico aqui no botãozinho sugerir, a gente faz a indicação de qual é o atual share da empresa, ou melhor, considerando esse potencial, qual foi o share atingido dentro do ano de 2015, porque o período já se encerrou. Só que esse é um valor que não necessariamente precisa ser fixo. Exemplificando a partir desse caso, a gente tem aqui a indicação de 2,73% de share. Se eu já fiz 2,73% do share do mercado no ano anterior, eu quero crescer. Então eu posso colocar como objetivo 3%, ou 4%, 5%, o que for interessante para a sua empresa. A partir do momento que eu indicar aqui que esse é o percentual de share que eu estou objetivando chegar, é que vai se comportar o percentual do parâmetro do semáforo. Então, se eu tenho um município cujo potencial total é de R$100 mil e o meu objetivo é de 3% sobre esse valor, eu vou ter 3% sobre os R$100 mil como meu objetivo. Se eu atingir 50% do meu objetivo, ele vai identificar aqui no semáforo em verde, tá? Dessa forma que a gente estruturou a configuração do Market Share por ano. Para que a gente comece a visualizar a partir de agora nas consultas, eu preciso finalizar esse cadastro selecionando a situação de em digitação para liberado para cálculo e na sequência eu clico aqui em reprocessar. Esse é o tipo de coisa que a gente precisa fazer no início do ano, ou no início do período de vendas, ou até mesmo no início de uma coleção. Eu não preciso ficar fazendo a repetição desse cadastro ou a repetição desse reprocesso. Isso porque, conforme a gente for fazendo as integrações dos dados de vendas diariamente dentro da sua ferramenta, a gente vai confrontar o que foi vendido dentro daquele período com o que já está cadastrado no Share. Contudo, pode ser que você precise atualizar os dados de potencial do seu mercado. Se for o caso, você vai precisar importar o arquivo novamente e fazer o reprocessamento. Agora, para a sua empresa que trabalha com o conceito de coleção, eu vou mostrar como que a gente vai fazer o parâmetro do Market Share utilizando essa estrutura de parâmetros por coleção. Além da gente já dispor daquele arquivo que eu mencionei anteriormente, do potencial de consumo de todos os municípios do Brasil, agora a gente vai precisar fazer dois cadastros. O primeiro deles é justamente o cadastro de coleção
Aqui eu já tenho 3 cadastros feitos, inverno, primavera e verão. E aqui a gente não está falando da coleção daquele ano específico, a gente está falando das estruturas de coleção da sua empresa. Se você trabalha com 2 coleções no ano, você vai cadastrar inverno e verão. Se você trabalha com 4 coleções no ano, você vai ter o inverno, o verão, o outono e a primavera, por exemplo. Além disso, se você, na sua empresa, tem mais de uma marca, pode ser que você cadastre as coleções de acordo com as marcas. No momento em que a gente for fazer a leitura dos dados, você identifica qual marca que você vai querer atribuir em termos de venda, e aí todo o market share vai considerar a sua marca e a sua coleção. Para fazer esse cadastro, eu clico aqui em Novo, insiro o nome da minha coleção e clico em Salvar. Muito simples. Complementarmente a esse cadastro, a gente vai fazer o cadastro dos percentuais da coleção por estado. Para que serve isso? Quando a gente importa o potencial de um município, ele vai dividir esse potencial nas diferentes coleções. E a gente sabe que os estados brasileiros se comportam de forma diferente em relação ao consumo por coleção. Vou falar de um caso muito específico. O estado do Acre, ele não costuma ter um consumo alto nas coleções de inverno, porque é um estado muito quente. Em contrapartida, o Rio Grande do Sul costuma ter um consumo muito alto de produtos da coleção inverno. E é por isso que a gente vai fazer esse cadastro, para poder balizar a divisão desse potencial nas diferentes coleções. Como é que você acessa esses dados? Você vai tirar um relatório no seu sistema, indicando nos últimos anos como é que se comportou a venda por coleção em cada um dos estados brasileiros. Esse cadastro a gente vai fazer aqui. Eu vou selecionar um estado e vou identificar qual é a coleção que eu vou atribuir esse percentual. Digamos que seja 20% a participação do inverno na Bahia. O verão vai participar um pouco mais, com 40%. O outono também vai ter uma participação pequena. E como eu preciso finalizar isso com 100%, a primavera eu vou colocar apenas 10%. Perfeito. Fiz a seleção aqui das coleções, identifiquei o percentual e ele finalizou com 100%. Posso seguir para o cadastro dos próximos estados. Assim que eu termino a inserção de todos os percentuais em todas as coleções e em todos os estados, a gente consegue seguir o nosso cadastro. A gente vai fazer isso aqui dentro da guia Parâmetros por Coleção. Nessa estrutura de parâmetro do Market Share por coleção, eu vou clicar aqui em Novo, vou inserir o nome da minha coleção e aqui de fato a gente tem a coleção do ano vigente, por exemplo, verão 2016. Nesse primeiro campo, eu vou fazer a seleção daquela coleção que a gente acabou de cadastrar. Então, eu estou identificando que estou falando, nesse caso, do verão, e aqui em cima eu estou identificando que é o ano de 2016. Aqui embaixo, eu preciso fazer a amarração entre a coleção que está cadastrada no seu ERP com esse cadastro que a gente está fazendo. Então aqui eu vou identificar verão 16 e aqui de quando a quando ocorreu as vendas dessa coleção. Ela foi de 1º de março até o final de 2016. Aqui a gente vai fazer a definição de qual é a coleção anterior, ou seja, é para cá que a gente vai olhar quando eu quiser descobrir o que a minha empresa fez no ano anterior em relação ao potencial do mercado. E aqui eu vou colocar o mesmo período, mas do ano anterior. 3 de 2015 até 23 de 9 de 2015. A gente pode fazer a seleção da linha de produto, assim como eu comentei com vocês que a gente poderia identificar a marca. Nessa base de demonstração, a gente não tem o campo marca habilitado, mas se você tem esse conceito na sua empresa, com certeza o campo marca vai estar aparecendo aqui. A partir de agora, a gente pode fazer o cadastro do semáforo, exatamente como a gente fez no módulo anterior, de 0 a 20, 20, 0, 0, 1, até 40, 40, 0, 0, 1 até 60, e assim sucessivamente.
É bem importante que vocês cuidem no momento de cadastrar esse semáforo para não deixar nenhum gap, nenhum intervalo de percentual, porque daí ele não vai identificar os municípios nesses casos, né? Ok, fiz o cadastro do meu semáforo, vou salvar as informações e agora eu posso importar o meu arquivo. Aí você vai clicar aqui em importar, assim como a gente fez no parâmetro anterior, ele vai fazer a inserção de todos os municípios, de todos os dados, segmentando agora a coleção e o percentual, e a gente vai fazer da mesma forma a visualização aqui do potencial importado para fazer a conferência. Aqui eu tenho a quantidade de municípios, e como a gente está falando agora de uma informação que foi trazida aqui para dentro, fazendo todas aquelas ponderações de percentual, de coleção por estado, aqui a gente consegue visualizar o consumo por estado. Os cadastros que nós fizemos foi apenas de alguns estados, por isso que o potencial que foi importado nesse caso está sendo parcial, ou seja, para que você faça essa etapa da importação de dados, você precisa ter finalizado todo o cadastro dos estados brasileiros. Se você ainda não sabe o share da sua empresa e quer compreender com base nos dados históricos, agora é o momento de clicar em sugerir. O sistema vai identificar qual que é o percentual do share da sua empresa, olhando para o que a gente identificou de venda aqui dentro da coleção anterior. E como dito no cadastro anterior, a gente consegue alterar esse valor, ele não é estático. Se porventura a sua empresa optou por importar um arquivo que contivesse exatamente o valor que vocês objetivam para cada um dos municípios brasileiros, nesse campo eu não vou fazer o cálculo e eu não vou preencher um percentual pequeno, eu vou preencher 100%, porque o que eu quero que a ferramenta do Market Share identifique é todo o valor que eu estou importando aqui como objetivo dentro do arquivo em CSV. Isso que eu ensinei aqui a respeito do reprocessamento ou até mesmo da atualização só precisa ser feito se você alterar o potencial no arquivo, você precisar importar um novo arquivo, porque a atualização padrão dos dados de venda vai acontecer diariamente junto das integrações de venda. Se vocês já possuem o Market Share na sua ferramenta e têm dúvidas de como operar, entre em contato com a nossa equipe de suporte, ou se você se interessou sobre esse ADD-ON, por favor, entre em contato com a nossa equipe comercial. Até o próximo vídeo.